Nós falamos com o Emir José Parisotto, desde ontem à noite, ex-presidente do Comitês do Rio Grande do Sul. E começamos a perguntar-lhe exatamente o que aconteceu para ser ex hoje. Caro Desidério, boa tarde, bom dia. Prazer enorme falar contigo, sabes que é uma pessoa que eu admiro muito. Olha, Desidério, se eu te falar o que aconteceu, talvez eu mesmo não tenha uma explicação para te dar. Eu posso, assim, fazer um contexto de situações que me levaram a tomar essa decisão. De certa forma, eu queria impor essa decisão, mas eu tomei uma decisão de forma particular. Na verdade, se tu me permite fazer um relato total, eu acho que fica mais, Fique à mais vontade. esclarecedor. Fique à Mais vontade. esclarecedor. O que aconteceu é o seguinte, Desidério. Nós recebemos, né, eu fiz uma campanha muito árdua, tu sabes perfeitamente, o trabalho que a gente teve foi muito cansativo, até porque a modalidade que para votar, para ser membro do COMES, ter que buscar as pessoas e fazê-las com que eles se habilitassem e tudo mais, tudo foi gerando, de certa forma, até um desgaste, ao ponto que tu sabes perfeitamente que gerou um desgaste, que houve uma chapa única que, na verdade, pelas razões de não ter os 100 apoiadores, aquelas toda a parte burocrática. Bem, o que aconteceu? Foi eleito, foi o mais votado, deixar bem claro aqui, que na reunião de ontem, quando eu fui eleito, tivemos a primeira reunião, para eleger quem seria o presidente, foi colocado que, de praxe o candidato mais votado seria indicado, tá? Não como foi dito, porque eu fui mais votado, não. E eu exatamente apresentei uma chapa, deixando bem claro também, olha, se tiver mais alguém, por favor, apresente uma chapa, né? E realmente fui eleito por unanimidade. O que aconteceu? Aconteceram fatos que não diz respeito à nossa gestão, e diga-se de passagem, né, a gestão anterior, a nossa querida Rosalina, que mereceria uma taça, tá, pelo que ela fez, enfrentou dificuldades terríveis por pandemia, enfim, uma doença que o senhor sabe, perdão, ela teve problemas de saúde graves e graves. Mas tudo bem. Na verdade, na gestão anterior, pelas dificuldades e tudo mais, quando eu assumi, não sendo responsabilidade minha, digo mais, muita falta de conhecimento dos membros que foram eleitos, entendendo que agora eu faço, aconteço, não é? Uma das primeiras coisas que eu falei foi exatamente a função do nosso COMES. Primeira atitude era divulgar o COMES, que quer queira ou não queira, não só no nosso estado, poucas pessoas sabiam que era um COMES, mas, porém, eu venho vindo de um bilancio que vem da outra gestão, com reservas ainda de 2020, ou seja, os recursos estreitíssimos pela pandemia e todos os demais, dificuldades que tivemos com o consulado muito grandes, não culpando o consulado, mas porque N funcionários pela pandemia se aposentaram, N funcionários foram embora, enfim, nós enfrentamos as dificuldades e, de certa forma, eu assim, acho que certos trabalhos consulares não estão sendo bem, muito contestados, até umas coitados até por essas razões. Bem, isso começou a gerar um desgaste na minha gestão, porque o bilanço não era aprovado. Mas, gente, o bilanço não era aprovado, não era da minha gestão, não competia a mim. Existiram equívocos contábeis, esses equívocos aconteceram por questão de lançamento, se era no preventivo do presidente, o preventivo do COI, mas, assim, coisas contábeis, administrativas. Isso aí gerou um desgaste, porque eles entendiam que os recursos que a gente tinha poderiam ser utilizados. Expliquei por N situações que todos os recursos que nós tínhamos estavam extremamente limitados para a gente poder seguir, manter os compromissos oficiais, quer seja telefone, quer seja locações, o valor locatício, enfim, coisas administrativas que não se poderia fazer nada que tivesse fora da rubrica. Você sabe perfeitamente, não estou falando para você, mas todas as pessoas que participam sabem a dificuldade que a gente tem quando trata de um valor que seja centavos fora da rubrica, que não se aprova o bilanço, porque o Ministério não aprova, não adianta. Então, e no entendimento de muitos, esses valores assim estavam sobrando, entre aspas, estavam sobrando, mas sempre num quesito e não no outro. E eu entendi que era uma forma, digamos assim, talvez, que era uma maneira minha de não querer atender, que não dava muita satisfação. Não, eu estava seguindo a rigor, né? Exatamente isso daí. Isso gerou. Existiu, sim, uma interferência
talvez eu até digo sem problemas nenhum, falei pessoalmente da vice-presidente, que num primeiro momento ela teve uma atitude, digamos assim, eu não estou lavando roupa suja, estou externando exatamente o que aconteceu. Um primeiro momento ela entendeu que podia botar uma secretária que está lá, eu realmente não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque no bilate não tinha a verba para a secretária. Eu não podia botar, mas ela até se preocupou que a secretária ela pagava por ela mesma, pagava, mas não é questão de você pagar, isso assim. Se essa secretária amanhã entrar na justiça, ela vai contra o Comitê, quem vai responder é o presidente. Ou seja, eu, de certa forma, eles começaram a ter uma liberdade muito grande. Eu estava colocando aí, olha, gente, se você hoje você vai visitar uma instituição, você deve informar o presidente. Nosso sistema presidencial diz que o presidente manda uma correspondência informando que você está sendo representado. Eles entendiam que era uma espécie de vamos usar um termo forte, que não seria um ditador, que seria somente por mim. Não, mas não era nada disso, eu estava seguindo a rigor. Isso foi gerando um desgaste muito grande. Num primeiro momento também, quando eu fiz uma colocação para a Estefânia, digo abertamente os nomes, porque eu não tenho razão nenhuma que isso que aconteceu, ponderei a ela que ela deveria pedir demissão do cargo de vice. Veja bem, a Estefânia é membro de que hoje? Qual é a instituição que ela é membro? Ela foi eleita onde, Desidério? CGE é uma das 4. Pronto. O que diz o TDE? Que quem é membro do TDE não pode ser presidente do Comitê, correto? Bom, baseado nisso, se o presidente Parisotto vai sofrer alguma situação de saúde, outra situação, ela não pode assumir, correto? Então eu ponderei e entenderam diferente, que tinha desavenças, não eram desavenças, levaram a rigor, enfim. Isso aos poucos foi gerando um desgaste, me chamou muita atenção que no primeiro momento também, já lá atrás, no passado, uma chegada até do ministro, assim, a primeira relação que tinha que ter harmonia internacional, mas não existia falta de harmonia, né? Na verdade, o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu levava a rigor estrito, com recursos estreitos, porque o Bilate não tinha recebido recursos ainda, e estava levando a rigor, e as pessoas entraram achando que faziam, aconteciam. Eu expliquei, não, porque nós vamos fazer um evento e tem dinheiro em caixa. Pô, pelo amor de Deus, eu não posso usar. Enfim, foi gerando um desgaste gratuito, de forma tal que foi sendo assim cada vez encontrando uma barreira muito forte, ao ponto que chegou a ter reunião assim, que está tendo desavença. Não estava desavenças nenhuma. E o desgaste muito grande, enfim, você sabe perfeitamente as limitações ancômetras, né? E foi dando um desgaste gratuito, que eu cheguei à conclusão que eu não deveria continuar, que eu particularmente cheguei à conclusão que trabalhar numa instituição que tu te dedica, né, tu é voluntário, tu dedica boa parte do teu tempo. Eu estou há 8 anos, eu não preciso anotar que eu fiz isso, aquilo, acolá. Há 8 anos me dedicando, dedicando tempo para a comunidade. E do nada você está começando a trabalhar numa instituição onde você, assim, em vez de somar, você encontra barreiras, porque eu entendi também, e digo isso, e disse pessoalmente ao cônsul ontem, né, que eu achei assim que faltou do consulado, tá? Exatamente uma reunião para integração, não houve esse momento, ou seja, quando ele viu que estava havendo desavenças, né, realmente, desavenças que eu digo porque foi criado um grupinho que entendia que eu era uma espécie de um presidente, o presidente ponto e basta. Não é verdade, eu levava a rigor. E quando eu falei, o cônsul, ele reconheceu, olha, seu cônsul, eu acho que o consulado, nesse momento, não teve a menor interferência, não fez uma reunião sequer, não se prontificou nada, e aí tu nota que tu vai chegar numa situação assim que tu vai vou me demitir do presidente, vou ficar de conselheiro para quê? Para ser lá um elemento estranho que não agrega, mas eu me demiti, pedi demissão também do Comitê, que certamente tomei essa decisão, a nossa tesoureira também, inclusive ela realmente tomou a mesma decisão, e realmente foi feita também essa atitude aí. Eles vão ver que realmente presidente e tesoureiro trabalham intensamente, acham eles que a coisa é fácil, eles vão ver realmente o transtorno que dá, e aí eles vão entender que realmente, né? Mas o tempo é o melhor remédio para pôr as coisas no seu devido lugar. Às vezes, ele retarda, mas ele não falha, Desidério. Ele, na hora certa, eles vão entender exatamente as razões que também vão ter que fazer. Ô Parisotto, talvez fosse importante explicar para os nossos ouvintes, quem não é aí do Rio Grande do Sul, houve nesse meio tempo, entre a eleição de vocês, após o primeiro ano e tal, e houve uma mudança de cônsul, não é verdade?
Perfeito. Houve alteração. O cônsul que acompanhou as Tá? eleições, tudo saiu e chegou um novo cônsul. Esse Saiu. relacionamento com o novo cônsul também não teve assim um bom relacionamento com o Comites? Como é que foi isso? Olha, de imediato, assim, eu percebi umas tentativas, de imediato, quando eu conheci ele, realmente existia um primeiro momento assim, mas eu notei assim, depois, digamos assim, que certas... Vou te dar um exemplo, tá? Foi inaugurado o vice-consulado em Caxias do Sul. Membros do Comes totalmente lá, participando com ele, saindo e entrando, e o presidente do Comes nem sequer sabia. Isso começou a me dar a entender que existia alguma situação estranha, tá? Isso eu falei ao cônsul ontem, eu não tenho problema nenhum de estar falando para você que seja divulgado. Então eu percebi que alguma coisa estava acontecendo. Na verdade, não deixou de ser uma certa manobra, talvez por algum interesse, não sei, não posso julgar. E de certa forma eu não estou aí para me sujeitar ao desidério a estar enfrentando, me esbarrando, me degladiando com situações que não levam a nada. Eu estou aí para somar e não para estar dividindo. Eu estou aí para somar, para ajudar, e eu percebi que estava existindo uma certa assim, uma oposição forte, porque da maneira que eu estava tendo a oposição, até um fato, por exemplo, foi feito esse boletim que está sendo feito, foi entregue ao cônsul, e o cônsul disse, me traga aqui para divulgar, eu marquei um dia, entreguei, foi uma guerra, porque não foi feito com todo mundo que tinha que ter um evento. Vou dar um outro exemplo, tem uma jornalista, acho que é Estefânia, né, lá de Espírito Santo, né? Um dia ela me mandou um formulário que eu preenchi, que pedia colaboração. Nesse formulário, eu pedi umas fotos, mandei várias fotos para ela, né? Ela mesma copiou fotos. Um terror, porque saiu fotos do cônsul anterior no do atual, quer dizer, gerando que eu ia gerar enfim, um atrito consular, umas coisas assim que não tinha nexo, entendeu? Era assim, sinceramente, disputa de vaidades e beleza. Eu não estou aí para isso, Desidério, eu estou aí para colaborar. Então, eu tomei uma decisão, não me arrependo, dormi tão bem essa noite, Desidério, tu não faz ideia. O importante é se sentir bem, né, Parisotto, né? Não, mas eu fui categórico com o cônsul, com o vice-cônsul Mateus, que foi uma pessoa que veio me dar um abraço e me disse, aqui lamento muito estar saindo. Eu mantive uma relação, eu expliquei a eles assim que a minha relação vai ser mantida, não sou pessoa de guardar rancor, não sou pessoa de revanchismo, isso não leva a nada, mas também eu não tinha por que estar ficando assim. Pode ser bem honesto, tá? Não tem por que ser uma vaquinha de presépio, tá? Desculpe o termo, mas exatamente isso, tá? Pois é, essa renúncia sua também teve acompanhamento. Você falou que a tesoureira renunciou? Sim, sim, sim. Foram duas ou três pessoas que renunciaram? Na verdade, houve politicamente, né? O presidente e a vice, o secretário também, o secretário saiu, né? Eles saíram, na verdade, já estava armado, né? A vice-presidente já tinha mandado uma carta de renúncia, né? O secretário também, com o pretexto que a administração tem que ser renovada anualmente para circular. Eles, não, isso tem que ser ou não, né? Mas assim já estava armado. Pronto, vamos falar português, claro, não tem italiano, que não tinha problema nenhum. Então eu não estou aí para estar me degladiando, conversando, afinal de contas, é um cara que tu te dedica de corpo e alma, que tu trabalha. Tive problemas técnicos, por exemplo, de e-mail, né? Aí o e-mail tinha que ser divulgado para... Não, o e-mail é do presidente, o e-mail é um documento, e o secretário, o e-mail é um documento, e não se pode qualquer pessoa ter acesso ao teu e-mail. Mas um dos maiores problemas que aconteceram também foi contábil. Do nada, ela resolveu trocar, eu falo diretamente da Stefânia, do nada ela resolveu trocar de contador, né? E o contador não foi feita uma troca assim, de uma forma diplomática, foi trocado com aí ele simplesmente não dava mais satisfação, dava assim de uma maneira, não tenho tempo para que tu puderes. Tanto é que hoje, não sei se tu sabe, que são três contadores, né? O contador do consulado, o contador do Comites e o contador de confiança do consulado. Não quer mais, não quero mais saber, não quero mais atender e acabou. Você não conseguia ter uma reunião com eles, né, para poder aprovar o bilante. O bilante que era do outro exercício, gente, não era meu. E enquanto o bilante não é aprovado, os recursos não são liberados, vocês sabem disso, né? E aí eu fiquei, digamos assim, numa situação constrangedora, teve uma situação um pouco peculiar aí em função da outra gestão, e não foi, digamos assim, não houve nada de desvio de valor, não, ao contrário, é apenas uma questão que foi colocado numa rubrica equivocada, por orientação, né? Tipo assim,
mas é questão de ajuste contábil, os valores estão lá, a nota estão lá, tudo certinho, e gerou uma polêmica incrível. E essa polêmica, exatamente, já começou a gerar desgaste a mim. Muitos entendimentos era que eu não tinha nada a ver comigo, entendeu? Mas, enfim, eles entraram lá por falta de experiência, talvez agora estão tendo um pouco mais de experiência, acho que não ainda, da parte que diz respeito à burocracia e à administração vão tomar, assim, vão dançar muito nesses bailezinhos até se adequar, né? Mas tudo bem, estou aí para qualquer coisa à disposição, não sou revanchista, não sou homem de guardar rancor, triste sim, porque exatamente fiquei triste, não vou deixar que não, porque da maneira que aconteceu, entendesse, né? Foi uma maneira por falta de conhecimento deles, né? Entendesse? Mas tudo bem, está aí, está resolvido. Tomei essa decisão, a minha mulher me apoiou muito, disse, olha, eu acho que tu trabalha demais, tu está aí abrindo e-mail de madrugada, tu está de dia, tu está de noite. Nós tivemos um problema de técnico no e-mail, até nós achamos que estavam hackeando, e o técnico resolveu fazer uma alteração em todo o sistema. Aí, não conseguimos abrir o e-mail, ele está sendo exclusivista. As pessoas não ligavam para dizer o que está acontecendo, entendeu? Era assim, tu percebi que tinha algo por trás, né? Isso aí ficou bem claro agora, entendeu? Acho que o cônsul foi entender na reunião de ontem, entendeu? Foi... Acho que o sino toca em dois lados, eu falei para ele, né? Tinha que ouvir as duas partes, entendeu? Mas certamente ele está chegando, eu vou dizer, é uma boa pessoa, está fazendo um trabalho fantástico. Eu acho que eu nunca vi um cônsul trabalhar que nem esse, entendeu? O senhor Valério Caruso tem todos os méritos, está fazendo um trabalho brilhante, tá? Trabalhando muito dentro do que ele pode, para tentar contornar todas essas dificuldades que existem de cidadania e passaporte, entendeu? Mas nesse quesito comigo, acho que ele pecou em não fazer uma reunião entre todos para amenizar, para gerar harmonia, entendeu? Né? Ouviu só um lado, tá? Eu não me preocupo com essas coisas, né? Ouviu só um lado, sendo você o presidente da entidade, eu entendi. Quer dizer... Então, exatamente, né? Porque as poucas vezes... Não, pois não. Pode falar. Não, as poucas vezes assim, que foi solicitado tomar atitude, imediatamente atendi, entendeu? Mas faz parte. Pois a renúncia foi, então, não só da presidência, foi de conselheiro do Comitês também. A sua e do secretário. Do secretário. Não. O secretário já tinha, na primeira reunião, ele e a vice haviam dito que pretendiam no futuro adiante, que o comitê tinha que circular, ter outras gestões, que já estava armado, pronto. Tá? Uhum. E aí ele já demonstrou lá atrás, ele e a vice, que eles iriam renunciar, ele estava pronto. Tanto é que ele renunciou o cargo e hoje ele assumiu um cargo de novo junto. A Stefânia renunciou e assumiu de tesoureira, quer dizer, que renúncia é essa, entendeu? Uhum. Não sei se tu me entende, né? Mas eu sou tesoureira. Então, quem ficou a tesoureira foi a Stefânia, que era a vice. Que era vice. E a secretária ficou quem? Secretário ficou acho que é a Rosário, uma pessoa muito competente. A secretária foi ela, a vice-presidente foi o Fernando, tá? Fernando, então ficou presidente e vice-presidente. Presidente ficou a Cris Miorans, a vice-presidente ficou o Fernando, e a secretária, acho que foi meu Deus, como é que é o nome dela? Enfim, e a tesoureira Stefânia, tá? Até achei interessante, porque na hora eles tinham determinado tesoureiro outra pessoa, e eu não quero, a pessoa na hora se deram mal. Mas a ex-secretária também renunciou. Não, o secretário anterior, que era secretário, né? Que era o Leonardo. Tá. Ele também. Entendi. Mas aí já estava. Tanto é que ele disse, não, eu participo de novo se for o caso. Quer dizer, não, você está renunciando porque está assumindo de novo. Mas deixa assim, né? Tá tudo bem, né? Pois é, você assumiu aí numa fase muito crítica do consulado em Porto Alegre. Então. Isso tudo tem alguma coisa a ver com esse descontentamento ou foi uma questão, não tem a ver? Quais seriam esses problemas? Como é que estão sendo resolvidos? Você pode dar uma panorâmica aí de como aconteceu isso nesse... Foi o que eu falei no início para você. Quando eu assumi uma gestão comprometida, não por falta de capacidade, sim por gestão de pandemias e outros fatores fundamentais, né? Um dos exemplos, por exemplo, que aconteceu foi que o Comitê, num exato momento, com uma dificuldade, assim, questão de vida ou morte de uma família italiana,
resolveu fazer, digamos assim, fazer um atendimento para depois contornar esse atendimento, gerou uma dificuldade incrível de entendimento, mas não foi nada, estão lá notas e tudo, ou seja, estava caindo o telhado de uma família italiana em Canoas, e daí foi tomada a providência imediata, mas lamentavelmente depois não houve ajuste para o consulado, porque se transferiu, e esse foi o impasse que não permitia que a gente conseguisse fechar o bilanço. Mas não é Parisotto, Parisotto não fazia parte, não era presidente, não era tesoureiro, por acaso, em 2 circunstâncias, eu fui secretário por falta da secretária na hora da reunião, então me pediram para secretariar, mas naquele momento apenas, fui um secretário ad hoc, digamos assim. Mas isso tudo fez com que os recursos estavam restritos, não existiam. Nós estamos trabalhando sem valores, os valores ainda em 2020, né? E no entendimento dos novos membros, né, que eu tentei explicar por mais uma oportunidade, eles não entendiam assim, entendiam que era um ato presidencial, né? Eu não podia usar valor. Vou te dar um exemplo. O meu amigo Ladir, que tu conhece, ele fala, o Ladir é maravilhoso, ele tem aquele programa dele, sabe, lá em Caxias do Sul, né, de talhar, né? Uhum. O talhar queria fazer, não, porque vamos fazer um evento aqui em Caxias, vamos divulgar o talhar, que tem dinheiro em caixa. Ladir, eu não posso fazer. Mas como que não, se tem dinheiro? Ladir, para ter dinheiro, tem que ter destinado, tem que mandar um programa direitinho, valores, centavos. Eu tenho que levar ao consulado, porque isso aqui não tá no bilanço, o consulado tem que aprovar, se não for assim, não, mas... Ou seja, era o Parisotto, não era? Estou dando um exemplo, tá? Por favor, Ladino é meu amigo, por sinal, quero muito bem a ele, tá? Ontem de certa forma, eu transmiti uma tristeza, né? Mas tudo bem. E, de certa forma, né, tu vê, e aí as pessoas entendiam que era o presidente, mas o presidente estava levando sem recursos, tanto é que os recursos desse ano estão sendo liberados agora que foi aprovado o bilanço. Entendeu? Eu vim trabalhando com recursos de 2020. Olha, como é que eu vou gastar um centavo, porque eu não vou ter dinheiro para o telefone, eu não vou ter dinheiro para o aluguel? Entendeu? Eu tenho que ser responsável. A minha responsabilidade, 100%, me gerou uma antipatia gratuita, porque eles entendiam que era o Parisotto, entendeu? E assim, como de certa forma houve uma liberdade total para a comunicação, porque qual foi a primeira atitude do presidente? Nós geramos, tá, um meio de comunicação para mostrar para a comunidade o que é um comitês. Tá? Tanto é que a comunicação está perfeita. Houve uma comissão capitaneada, na época era o diretor, eu vice, que está hoje o Fernando, um trabalho perfeito, tá, elogiado. E tu vê essas comunicações, tá, que era o que se podia fazer. Né? Tanto é que enviaram notas para mim daquelas despesas, não tem como pagar notas, porque não existe, no bilanço, não existe que eu possa pagar para isso, está fora da rubrica. E a comunicação bombou, andou maravilhosamente. Fizeram um trabalho bonito de Instagram, enfim, mas no meio de comunicações que não requer recursos. Bem, foram solicitados agora, no preventivo atual, recursos que estão vindo, bem, vai usar, mas eu não podia usar. Eles entendiam que era uma coisa pessoal minha, não conseguiram entender, entenderam lá adiante, mas como realmente já estavam num desgaste, né, assim, as coisas aconteciam, exemplo, eu para um evento, representar o comitê, não falava para o presidente ligava, escuta gente, eu sou o presidente, eu tenho que tomar ciência do que está acontecendo, entendeu? Vamos falar assim, um complô diplomático, pronto, tá? Com intenção, já de, não, eu não tenho problema, não, eu não tenho papas na língua, eu assumo o que eu digo, e foi o que aconteceu, talvez intenção, aqui está do presidente hoje, sempre teve a intenção de ser, porque ela sempre combateu acirradamente contra mim, entendeu? Então, assim, porque tudo bem, tranquilo, mas assim, certamente eu estou de cabeça erguida, desempenhei meu papel com tranquilidade, me orgulhei de ser, e ao mesmo tempo saí de cabeça erguida, e acho assim que existem disputas de vaidades, e meu pai dizia, não quer conhecer uma pessoa, dá um cargo, né? Me lembro muito bem, Parisotto, você foi um incansável batalhador pela eleição de quem agora surgiu essa questão toda. Você não é, como é que se diz, você já há muito tempo está aí na luta, você mesmo disse inicialmente. 8 anos. Você se afasta agora. Como é a tua visão sobre a comunidade italiana, com essas, vamos dizer, essas lebaruffe que acontecem por aí tudo, mas mesmo assim você consegue vislumbrar assim um trilho bom para a comunidade italiana, os problemas que ela tem, como resolver? Como é que você sai, depois de ficar nesse período e receber, vamos dizer, em paga, entre aspas, este desentendimento de agora? Como é que você te sente? Não, eu me sinto assim... Olha, eu vou dizer mais, muito feliz, e o que eu posso dizer agora, não quero méritos para mim. Hoje,
quer seja se através do próprio Petrocello, a Estefânia chegaram àquele ponto, foi um trabalho árduo, me sinto responsável, sim, ter arquitetado, tanto é que São Paulo, por que nós pegamos? Foi feito, digamos assim, politicamente foi feita uma linha de atuação que a ponto que chegou a ser a presidente, entendesse, né? E não teria acontecido se não tivesse assim, ela não tinha experiência nenhuma, tá, nesse ponto, né? E aí, diga-se, nós conseguimos com São Paulo, perdão, com Curitiba, junto com o Petrocello, e conseguimos depois até com a própria, com Belo Horizonte, né? Com a Licate ali, a Silvia, né? A Silvia e depois teve até o Espírito Santo, me ajuda, meu Deus, deu um branco a idade. Do Espírito Santo? Que foi eleito de Recife, o terceiro membro, que foi segundo mais o Tadone? O Tadone, perdão, citei o nome Tadone, tá? Então, assim, foi feita assim, eu consegui, sim, chegar ao ponto de dizer, olha, nós vamos fechar com você, Curitiba, desde que tu feche conosco aqui. Se você fechar aqui e me garantir X votos Y, nós temos a eleição 99% ganha, porque nós temos o maior número de eleitores. E vamos fazer o seguinte, de agora em diante, o terceiro que vier conosco, quantos votos vão conseguir X, eu consigo Y. Isso foi o sucesso que você viu. Foi a mais votada em qualquer eleição que existiu em TJ, nunca existe uma eleição tão expressiva como uma vez primeira. Então, assim, acho que faltou um reconhecimento nessa parte. Sinceramente, isso eu não tenho de mago, eu estou dizendo abertamente que acho que faltou um reconhecimento, até de reconhecer, mas tudo bem, faz parte. Até porque era para ser eu o candidato, eu abri mão, entendeu? Na verdade, eles queriam que eu fosse eu, entendeu? E certamente eu não fui abrir. Mas, assim, o que eu posso te responder pontual na tua pergunta? Eu acho, assim, que, de certa forma, a comunidade italiana, quer queira ou não queira, o Comes tem limitações, né? Uma das coisas, não adianta dizer que eu sou isso, aquilo, acolá, que tu tem limitações. Tu é uma instituição que tu está aí para auxiliar até um certo ponto. Tu não vai além desse limite. Tu vai chegar ali, tu não tem poderes de autonomia. Tu vai ser um grande colaborador, sim. Tu pode ajudar um consulado, sim. Ajudar de que maneira? Ajudando, mas sem poderes. Eu não posso chegar num consulado e dizer assim, olha, eu estou precisando fazer uma cidadania urgente para o fulano de tal. Não tem essa gestão, não tem esses poderes, entendeu? Então, onde eu quero chegar com isso? A limitação olha, eu acho que o Comes pode a longo prazo, mas é uma cultura, muitas pessoas nem sabem o que é Comes até hoje, a campanha que está sendo divulgada, mas quando tu esbarra, por exemplo, qual é a tendência que procura o Comes? É cidadania e passaporte, por quê? Que é competência consular e que anda com deficiência em todo o Brasil, não é só aqui no Estado, né? Então, eles entendem que, para que tem, eles nem sabem, não têm as funções, tu sabe disso. Eu acho, assim, que nesse ponto de vista, não deixa de ser uma vaquinha de presépio, eu repito, tá? Agora, do ponto de vista, pode gerar alguma coisa, tudo mais, agora talvez com essas aprovações aí de uma outra instituição que vai poder fazer, que foram os projetos que foram aprovados, foram 1 ou 2 só, entendeu? Né? Mas não é assim, tu tá aí como colaborador, isso é bom, é bonito, tu tá participando, mas tu tem poderes limitados, não adianta tu querer achar que acontece que tu não faz, tá? Essa é a verdade. Tu pode ter uma representatividade, sim, tu vai lá para representar, um exemplo, um momento social, um consulado, mas não passa disso, né? Poderes tu não tem, tu tem os poderes limitados, tu sabes melhor que eu, não? Pois é, agora ali você toca num assunto um pouco delicado e bastante consistente, eu diria. Porque, na verdade, quem detém a representação política da comunidade italiana na sua área de jurisdição são os comites. Você foi eleito pelo povo, pelos italianos. Por voto. No entanto, quando você chega lá, você está seguindo isso, digo eu, você confirma se achar que eu tô certo. Eu percebo que, quer dizer, os cônsules, na sua autoridade consular, não gostam, a tal ponto de dizerem, não, cidadania não é pro assunto do Comites. Isso dizia no Rio Grande do Sul e agora estão dizendo também no Espírito Santo. Quando você mesmo acaba de dizer o principal problema da comunidade é cidadania e passaporte agora, atualmente, quer dizer, o resto é acessório, é o problema da fila, é solucionar, é atender esse pessoal. Então você fala em, como é que é, vaquinha de presépio? Estamos falando a mesma linguagem?
Não, eu digo que sim. Eu acho assim que deveria sim existir, por exemplo, mas legalmente, porque se não for legalizado via órgão oficial, não é nada. Eu acho assim que deveria ter, os clubes deveriam ter, digamos assim, uma autonomia maior até para o desempenho de partes administrativas, sem comprometer, que até eu digo mais, aliviaria muito o consulado. O consulado passaria a ter muito menos atividades, assim, seria mais produtivo, entendeu? Né? Assim, deveria ter mais poderes, do meu ponto de vista político, que eu falo, mas com poderes de poder decidir, entendeu? Realmente, eu não tenho, ninguém tem. Se tu vai falar em cidadania e passaporte, é exatamente uma coisa que é contestada. Eu até vou fazer um elogio muito grande para eu estou saindo, mas vou te ter como meu amigo, tá? Que é o Valério Caruso, nosso cônsul atual, tá? Ele, num certo momento, numa reunião de comitês, ele externou que teria a possibilidade de fazer N passaportes para as pessoas que estavam realmente necessitadas, que podiam antecipar. Foi uma atitude digna, tanto é que em seguida veio uma enxurrada, todo mundo mandou, não pôde atender a todos. E me chamou a atenção, mas realmente, o que diz respeito à cidadania, tá? E o que diz respeito digamos assim, passaporte, não tem gestão nenhuma, e nem tem, porque é administrativo, certo? Mas eu acho assim, e nesses fatores que sobrecarregam o consulado, poderia ter assim um órgão, digamos, o COMES, ter assim um setor que faria, digamos, uma triagem, digamos, que sairia já um pedido. Por quê? O que acontece? Todo mundo quer o passaporte, todo mundo quer a cidadania, isso é lei, tá? Poderia, sim, era uma das coisas que eu pretendia. Vou te ser sincero, talvez já vi um comentário hoje que pretende, seria ótimo, tá? Se vai copiar ou não, não, acho que tudo que é bom tem que fazer. Eu acho que sim, caberia uma legislação, tá? Os deputados, senadores italianos, aonde, digamos assim, existiria uma triagem, né? Digamos assim, ou teria um ser preparado, evidentemente, um membro do Conselho, até um próprio funcionário, enfim, algo assim, que essa pessoa faria uma triagem para ver se realmente o desidério está precisando de cidadania e passaporte, não é para botar numa parede, entendeu? Então, fazer uma triagem e contemplar essas pessoas que realmente precisam. Vou te dar um exemplo. Pessoas que querem morar fora, estudar fora, pessoas que querem viajar, tá? E todo mundo diz que vai viajar, entendeu? Tá, agora até está tendo um critério, assim, apresenta a passagem, consegue antecipar. Mas, assim, veio um pedido do Comes para essa finalidade, tem credibilidade, sabe que é uma questão que já tu consegues fazer materiais. São detalhes que tu pode ajudar o consulado, como se sentiria mais fortalecido, mas infelizmente isso aí é teoria, né? Vaquinha de presépio. Ô Parisotto, poderíamos aí entrar num monte de assuntos, mas eu deixo a palavra livre aí para você fazer suas considerações finais, coisa que eu não perguntei. O que mais você quer acrescentar nessa história toda? Não, eu posso te dizer, com toda a honestidade que aí eu conheci nessa última eleição, todos os membros do COMES, eu fui muito bem aceito por todos eles. Eu vi que todos eles tiveram problemas também, já vi que tem problemas similares em outras COMES também, porque a gente tem mantido contato. Não, eu posso dizer que eu desejo o maior sucesso para eles que quiserem me ligar, estou à disposição, dentro, digamos assim, da minha insignificância, do pouco conhecimento que a gente tem, mas a gente querendo ser útil, não tenho mágoa nenhuma, ao contrário, tirei um peso, digamos assim, porque eu vou dizer mais, não faz sentido você estar numa instituição que tu tem que estar agregando, e quando de repente, né, uma parte vai para um lado, o outro não vai produzir. Então, assim, a melhor maneira que eu encontrei foi essa, entender? E eu não me arrependo nem um pouco, acho que já dei bastante, foram 8 anos, né, dedicados à comunidade, sabe? Claro que como membro do COMES, foram a segunda eleição, né, mas assim, antes também sempre colaborei. Tenho que fazer um elogio muito grande, acho que a nossa querida Rosalina tem todos os méritos, uma pessoa assim que, de certa forma, fica uma gestão comprometida por questões não dela, pessoa corretíssima, uma das pessoas que mais entende de COMES no Brasil, pode ter certeza disso. Buscava orientação nela, isso aí as pessoas diziam, tem que largar de mão, não, buscava orientação, porque a competência dela é sensacional, ela foi uma pessoa muito legal, e realmente eu diria mais assim, eu acho que o ego prevaleceu, e mais assim, eu não estou aí para ego, né? Já estou vou cuidar dos netinhos, que eu amo meus netinhos, me dão muito bem com minha mulher, e realmente vou estar à disposição, não vou ter mais tempo para a minha atividade, inclusive tu sabes que eu agora estou me dedicando e tu vais conhecer o Parisotto a curto prazo em todo o Brasil, porque nós estamos
creram que nós vamos fazer usinas, as prefeituras vão nos entregar os resíduos sólidos urbanos sem separação prévia nenhuma, com metade do custo que elas têm hoje, nós vamos gerar energia limpa, com desintegração de massa, acabando 100% e sem deixar passivo ambiental nenhum. Então, logo, uma tecnologia que foi criada por um brasileiro mesmo, que nós compramos os direitos, já estamos lá em Espírito Santo, vai começar a ter a primeira, e aí eu vou cuidar dos meus negócios. Então, aquelas horas e horas e horas por Comes, vou dedicar para mim, né? Precisar à tua disposição, não tenho mágoa nenhuma, desejo tudo de bom para o Comes atual, quero que eles vão bem, porque eu acho assim, ó, Comes, eu sou Comes, se tem pessoas, as pessoas mudam, o Comes não, quero o nosso Comes fortalecido, sou italiano, dupla nacionalidade, e para mim, vou torcer que eles se deem muito bem, pode ter certeza, né? Não vai de minha parte, não tem rancor nenhum. Acho que lá adiante vocês vão começar a ver na parte burocrática, né? O que representa ser quando vão enfrentar as burocracias, então, e ver que tu não pode realizar, entendeu? Porque não tem, faz assim que depois eu resolvo. Não, meu amigo, não é assim. Lá eles vão começar a entender, puxa, né? Eu devia ligar para o Parisotto e dizer que eu tenho razão, certamente isso não vai acontecer, né? Mas eles, dentro do íntimo deles, isso vai acontecer, pode ter certeza. Mas eu desejo sucesso para eles. Ótimo. A minha despedida é que eu quero mandar um abraço fraternal para todos os Comes do Brasil, a todos os membros, os presidentes que me receberam bem. Quando nós estivemos lá em Espírito Santo, né, na Festa da Polenta, nossa reunião, eu quero assim que possa ser de bom e melhor para todos eles, né? Que quero sucesso para todos eles. E um beijo no coração deles todos, hein? E o Parisotto está aqui no Sul. Obrigado, Parisotto. Muito obrigado. Querido.